Meus queridos, a paz esteja com vocês. Eu queria partilhar hoje convosco o seguinte tema: João Batista, o pregador que precisamos em tempos difíceis e caóticos como os nossos. Portanto, o objetivo dessa reflexão aqui, irmãos, é percebermos a relevância de uma das primeiras mensagens de João Batista, pregada há mais de 2000 anos atrás, e percebemos como essa mensagem ela continua sendo impactante e atuante, sobretudo, para os nossos dias modernos. E para isso eu vou me basear no texto de Lucas capítulo 3. Eu vou tentar destacar aqui alguns versículos para extrair dele e partilhar convosco aqui algumas lições. Mas antes disso, irmãos, eu queria levantar aqui a seguinte pergunta e respondê-la. Quem foi de facto João Batista? Em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 11, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, olha, dentre os que têm nascido entre mulheres, não apareceu ninguém maior do que João Batista. É claro que Jesus não está a colocar aí nessa categoria, porque o Senhor Jesus é Senhor também de João Batista, é maior do que João Batista. Portanto, Jesus diz que João Batista é maior do que os demais profetas que já apareceram nessa terra aqui, ou senão entre os maiores profetas que essa terra já presenciou. Irmãos, João Batista foi filho de Isabel, prima de Maria, e de Zacarias. No versículo 2 de Lucas capítulo 3, a Bíblia nos fala que aparecera a palavra de Deus a João no deserto, e este percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando e anunciando o batismo para o arrependimento e remissão dos pecados. Aqui vai a primeira pergunta. O que significa exatamente o batismo para a remissão dos pecados, ou o batismo para arrependimento? Esse batismo para arrependimento, ou também chamado batismo de João Batista, como é conhecido em Atos capítulo 19, a partir do versículo 3, pelos irmãos da igreja de Éfeso, era um batismo que simbolizava exatamente não só o reconhecimento de que as palavras que João Batista pregava eram verdades, como também uma mudança radical do estilo de vida. Ou seja, João apelava a que as pessoas aceitassem que as verdades por ele reveladas, que virá o Salvador, pudessem ser aceitas, como também uma mudança radical na forma de pensar e de proceder, do comportamento das pessoas naquela sociedade, irmãos. E é aqui onde vai estar os aspectos principais da reflexão que eu vou partilhar aqui convosco. A segunda lição que eu vou partilhar convosco está no versículo 7 de Lucas capítulo 3, quando a Bíblia diz o seguinte: E as multidões se aproximavam de João Batista, e ele lhes dizia o seguinte: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Irmãos, uma das características de um verdadeiro profeta é daquela pessoa que faz a descrição exata das pessoas tal como elas são e não tal como elas gostariam que as descrevessem. Um verdadeiro pregador tem que ser capaz de falar exatamente da condição pecaminosa da pessoa, para que depois o apele, a um arrependimento verdadeiro. E João Batista é exatamente isso. Nós vivemos uma época, irmãos, onde somos moldados, às vezes, a omitir a verdade para não ferir a sensibilidade do outro. Aí, às vezes, como pregadores, caímos e nos acomodamos nessa condição. Vivemos numa sociedade, por exemplo, atual, onde a corrupção no nosso país é sistêmica, ok? E as pessoas são apeladas a não falarem a verdade, porque são vistas como radicais. Então, João Batista nos ensina aqui exatamente, o primeiro detalhe aqui, é descrevermos as pessoas tal como elas são, e não tal como elas gostariam que as descrevêssemos. Essa é a primeira lição. Tanto mais é que no versículo 10, aqui vai a terceira lição. A multidão chegou para João Batista e perguntou: o que havemos de fazer? E João Batista disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver também alimento, faça o mesmo. Aqui João Batista está a partir exatamente para a solução, para ensinar as pessoas a viverem, a experimentarem o que significa o seu batismo para arrependimento. Por exemplo, nós vivemos em épocas de crise, onde há escassez do que possuímos, onde a situação de indigência no país vai aumentando, e por essa razão muitas pessoas se abstêm de partilhar o pouco que têm com os outros, Ou seja, onde a preocupação com o outro vai diminuindo e onde a luta pela sobrevivência passa exatamente não pela mensuração dos meios positivos, ou seja, as pessoas são capazes de fazerem de tudo para alcançarem o tópico, ainda que esses meios utilizados para alcançarem o fim seja em prejudicar o outro ou em roubar aquilo que é do outro. Então, e que o João Batista nos ensina para nossos tempos é: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Não precisamos esperar ter muito para partilhar com o outro. Uma quarta lição, irmãos, nós podemos extrair do versículo 12, de Lucas capítulo 3,
quando a Bíblia nos diz que apareceram alguns publicanos que também lhe perguntaram o que haviam de fazer. E João Batista diz o seguinte, irmãos: olha, não cobreis mais do que está estipulado por lei. Irmãos, vejam, os publicanos na época de Jesus eram dos grupos mais odiados dentre o povo. Ou seja, o povo odiava muito esse grupo, essa classe de pessoas, porque exatamente eram uma classe de pessoas que extrapolavam na cobrança, ou seja, cobravam acima do que a lei estipulava. Lembrai-vos, pois, irmãos, do encontro entre Zaqueu e Jesus. Zaqueu disse a Jesus: olha, Senhor, olha, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E era isso que acontecia, irmãos. Ou seja, os coletores de impostos na época de Jesus eram tão corruptos que às vezes o que a lei estipulava de critério básico de cobrança quase que já não valia mais, e eles tinham autonomia pessoal de cobrar o povo, né, um valor muito acima do que a lei estipulava. Hoje em dia, os cobradores de impostos podemos enquadrá-los como todas aquelas pessoas que trabalham em serviços públicos ou privados, né, onde esses serviços, para que nós possamos ter acesso a esses serviços, existe um valor mínimo estipulado, né, por lei, para que a gente possa pagar e usufruir desses valores aqui. Mas o que acontece hoje em dia, irmãos, é que existem pessoas que, como é que eles cobram acima do que a lei estipula? Por meio das chamadas minchas, né? Hoje em dia, os novos cobradores de impostos substituíram exatamente as formas de ludibriar ou cobrar acima do que a lei estabelece. E isso acontece quando os serviços de mincha vão crescendo também. Hoje, quase que, para se resolver muitas coisas, do ponto de vista de documentação, no setor público, muita gente recorre aos chamados micheiros. E esses micheiros, muitas vezes, trabalham também com pessoas de dentro da função pública ou dentro do funcionalismo público para retirar daí lucro. A chamada atenção da palavra de Deus para esse tipo de comportamento é: se nós nos identificamos como pessoas que trabalham com os micheiros, um verdadeiro cristão não age assim. Uma pessoa que serve a Deus, ela trabalha retamente. Se a lei estipula que o valor é esse que deve ser cobrado, eu devo estimular as pessoas a pagarem aquilo que a lei estipula e não inventar valores diferenciados. E é isso que significa exatamente viver uma vida, né, transformada. Essa é uma das características do batismo de João Batista. Uma última lição que podemos aprender está no versículo 14, quando também aparecem a João Batista soldados. E João Batista olha para eles e diz a eles: olha, vocês não devem tomar à força o que não é vosso e não devem maltratar ninguém. Contentai-vos, pois, com o vosso soldo. Irmãos, vejam, os soldados romanos na época de Jesus não eram lá bem conhecidos pela sua simpatia. Eram pessoas brutas, né? E às vezes, no exercício das suas funções, tomavam à força aquilo que não era deles. Nós sabemos que isso é uma das características em regimes militarizados, né? Sabemos que em regimes militarizados, o respeito pelos direitos humanos não são aí tidos nem achados. E era isso que acontecia na época de Jesus. Irmãos, vejam, João Batista, com toda a coragem, olhar para esse grupo e falar: não, vocês não devem maltratar as pessoas, vocês devem se contentar com o vosso soldo. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas também que trabalham, né, pelos serviços castrenses, ou chamados serviços, então, ou chamado, então, aparelho repressivo do Estado. O que é o aparelho repressivo do Estado? É aquele que trabalha pelo uso da força e depois ideologicamente, né? E dentre esse aparelho repressivo do Estado, nós conhecemos aqui várias camadas, várias tipologias. Tem os militares, os polícias, os órgãos de serviços secretos. Ou seja, eu creio piamente que nesses órgãos tem também pessoas que supostamente servem a Deus. E a minha chamada de atenção para essas pessoas: olhemos para o que João Batista está a dizer. Não devemos agir com violência contra outrem, melhor, né? Nós devemos apenas contentar-nos com o nosso soldo e não aceitarmos os subornos que acontecem, né? E que é bastante verificável em nosso contexto. Portanto, irmãos, essas são das lições que eu queria partilhar convosco. Espero que Deus possa transformar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém?